aquele primeiro slide lá, Everton, por favor. Aí. Então, querida igreja, o tema que nós queremos meditar é este que está aí. E por quê? Porque em tempos tão imediatistas e que muitas vezes a igreja evangélica tem adentrado, desculpa a expressão, tem explorado essa ansiedade imediatista da população brasileira, muitas vezes prometemos, e se não tivermos paciência para esperar o tempo de Deus, a gente muda de igreja, muda de doutrina e alguns até de divindades, como se fosse possível. Josué 14, do verso de número 6, esse texto belíssimo, para alguns, quem sabe, já decorado para frente e para trás, uma das histórias que mais inspiram o meu coração e me ajuda a amadurecer na fé, sobretudo em tempos de tanto imediatismo. Crente que pede de manhã, fala, pastor, já espera receber na hora do almoço? Não, é na hora. Crente que quase que decreta o tempo, o momento e o que Deus deve fazer. E em tempos assim, irmãos e irmãs, nós, povo de Deus, recorremos à igreja, claro, mas recorremos à palavra. Josué 14, do verso de número 6, eu vou seguir até o verso 15. Você encontrou, igreja? Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse, tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de ti. Tinha eu 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra. E eu lhe relatei tudo como sentia no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo, certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. Eis agora o Senhor me conservou em vida como prometeu. 45 anos há desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora já sou de 85 anos. Estou forte ainda como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele quanto para voltar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins e grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo para os desapossar como prometeu. Josué o abençoou, deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Portanto, Hebrom passou a ser de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que perseverara em seguir o Senhor, Deus de Israel. Dantes o nome de Hebrom era Kiriat Arba. Este Arba foi o maior homem entre os anaquins, e a terra repousou da guerra. Quando nós lemos este texto, descobrimos a resposta de forma imediata para a pergunta que iniciamos esta reflexão, ainda que de forma descontraída, chamando alguns de vocês para refletirem sobre esta questão. Porque o texto dá com todas as letras que Calebe esperou 45 anos por esta bênção. E como o texto é narrado entre as vozes de Moisés, ou ele recordando do que havia prometido Moisés, a voz de Josué e também a voz de Calebe, a gente pode pensar, ou a gente rapidamente pensa que esta bênção acontecera de forma rápida. Não, porque nós sabemos que o povo anda ou andou no deserto por 40 anos. A geração de 600 mil pessoas que saíram do Egito, apenas 2 famílias entrariam, ainda que representada nos 12, entrariam em Jerusalém, na terra da promessa. E então a reflexão que queremos fazer com vocês, igreja, tem esse título:
quanto tempo o crente deve esperar por uma bênção? Será, igreja, que a Bíblia tem um padrão de começo ao fim, de Gênesis a Apocalipse? A Bíblia tem um padrão para nos ensinar, nos dar um certo conforto para esperar, pelo menos com segurança, humanamente falando? Será que a Bíblia tem um padrão para dizer o que devemos fazer para abreviar o tempo da bênção? Num tempo tão rápido, onde as coisas tudo são imediatas e vencem tão rapidamente? Eu convido você para olhar alguns textos. Quem sabe encontrar uma certa receita para se abreviar o tempo da bênção que eu e você esperamos. Por exemplo, será que uma bênção que nós pedimos a Deus chega em minutos? Talvez podemos pensar, sim, mas então é esta que eu quero, ou é este tempo, Magno, que eu quero. Porque para nós, como tudo é urgente, então eu quero esperar apenas alguns minutos. E será que Deus atendeu algumas bênçãos, ou atendeu alguns clamores em minutos? Será este o padrão? Sim. Se você pegar apenas um texto bíblico, você pode dizer, sim, Deus atendeu o clamor de um, poderíamos citar tantos outros, mas nós temos a noite inteira, então apenas um, você vai lembrar dele. Abra comigo, primeiro livro de Reis, capítulo 18. E as professoras e professores de escola dominical, sobretudo de criança, amam contar essa história. Né, Magda? Primeiro livro dos Reis, no capítulo 18, apenas alguns versículos, começando pelo 36. Vou esperar você encontrar, porque eu quero que você tome nota desta belíssima passagem. 1 Reis 18, a partir do 36, você encontrou? No devido tempo, ó a palavra tempo, no devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse, ó Senhor, então é uma oração, como eu e você fazemos, ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel. Fazer uma pausa. Sabe, aqui brincando, mas falando sério, quando a filha vem e beija, pai, você é o melhor pai do mundo. A gente começa, a seminarista Rafael, uma oração muitas vezes assim, Deus, tu és tremendo, és Deus maravilhoso, Deus generoso, Deus de graça, de misericórdia, Deus de socorro. Aí então o coração de Deus já fica todo, né? Amoroso, aliás, é amoroso, mas então quem sabe assim, preparando o caminho, Deus atende a minha bênção, ou dá a minha bênção em segundos ou em minutos. Não, esta oração de Elias é oração de servo, é oração de alguém que se submete e que está disposto a tudo. Olha só, ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu fogo do céu e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo caiu de rosto em terra e disse, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Até aí. Por muito mais tempo, clamaram a Baal e nada, vocês conhecem a história. E de repente, para um propósito do Pai, para o propósito de Deus, e aí que está toda a resposta para a sua pergunta, ou para a nossa pergunta dessa noite, no propósito de Deus, presbítero Milton, sim, Deus pode dar uma bênção em questão de minutos. E naquele momento era propósito de Deus. Ah, então eu quero, pastor, que seja a minha bênção colocada nesta condição, em minutos. Então nós já temos um padrão. Basta que a gente engrandeça a Deus, que a gente reconheça o seu poder, a sua glória, que Deus é soberano. Então a gente pede a bênção
para que seja dada ou atendida em minutos. E eu vou dizer para você, poderá ser que sim, poderá ser que não. Ah, pastor, então eu não tenho certeza. Há uma segunda opção. Será que Deus demora dias então? Ah, já sei, pastor, 7:40, os números tão maravilhosos da Bíblia. 7 dias da perfeição, 7 dias de jejum. 40 então de campanha de oração. Então não tem erro, ou é 7 ou é 40. Vou logo fazer os dois. Deus responde uma bênção, Deus dá uma bênção em dias. Abra o texto comigo, 7, tá? Agora pensando em 7. 1 Samuel, capítulo 13. No capítulo 13 do primeiro livro de Samuel, a partir do verso 8, o profeta Samuel havia dado a Saul, o primeiro rei, acabara de ser ungido, havia profetizado. O texto no capítulo 10 diz que o Espírito de Deus se apossou de Saul, ou seja, ungiu, coisa linda aquele momento, Deus está mandando Saul. Vai até Gilgal e lá me espere por 7 dias, disse o profeta Samuel. 7 dias. Esperar 7 dias, tá? Eu disse para você há pouco que a minha mãe espiritual esperou 30 anos pela conversão do seu esposo. Detalhe, viu? Mais tarde o seu Ronan Barbosa Dias viria a ser um extraordinário e amado presbítero da igreja de Cacilândia, onde eu nasci. 30 anos. Verso 8. Esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se foi espalhando dali. Então disse Saul: trazei-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Mal acabara ele de oferecer o holocausto, eis que chega Samuel. Saiu-lhe ao encontro para o saudar. Samuel perguntou: o que fizeste? Respondeu Saul: olha só, a resposta, a desculpa. Vendo que o povo ia se espalhando daqui, e que tu não vinhas nos dias aprazados, e que os filisteus já se tinham ajuntado em Miquimás, eu disse comigo, ou seja, para mim mesmo. A pergunta é: nos submetemos a Deus? Ibrahim, o texto diz claramente, diante da circunstância, Saul olha à sua volta, o povo está indo embora. Imagina, um líder político, o povo indo embora, é sinal do quê? De perda de prestígio. Imediatismo, 7 dias. Vindo que o povo ia se espalhando daqui, tu não vinhas no tempo aprazado, não fala que chegou nem antes e nem depois, porque 7 dias termina meia-noite. Então pensei comigo mesmo, para frear esse povo, então eu vou oferecer o holocausto. Ocorre que Saul não era levita, Saul não era sacerdote, portanto trata-se claramente de uma desobediência ao Senhor. Por isto, o próximo texto que a gente, aliás, próximo ainda não, daqui a pouco, mas o texto é conhecido, né? Quando fala que é melhor obedecer do que sacrificar. Bom, então, a bênção, apesar dele esperar 7 dias, a bênção não chegou. E se forem anos, quantos anos você está disposto a esperar por uma bênção do Senhor? Nesse tempo, me desculpe insistir no tema do imediatismo, nesse tempo de imediatismo, Deus está dizendo para nós: olha, é bom orar por anos por uma causa. Porque quando nós oramos por anos, Selma, por uma causa, nós passamos a entender que não é só a bênção alcançada que nos dá alegria. Nós passamos, depois de tantos anos orando por uma causa, igreja, ouça isso, nós passamos a adquirir maturidade espiritual. Nós nos acostumamos com o silêncio, com o tempo de dedicação ao Senhor, um tempo de reclusão para dedicar a Deus.
Quanto mais tempo nós passamos junto do Senhor, mais nós vamos fortalecendo o nosso relacionamento. Vamos aprendendo a depender do Senhor, a esperar no Senhor. Por anos. Uma outra história que as professoras de escola dominical gostam tanto de contar para as crianças, e elas gostam tanto que pedem para repetir. Criança, por quanto tempo José esperou tornar-se governador do Egito? E a Bíblia diz, irmãos e irmãs, que este garoto de 17 anos era uma bênção tremenda. E que mesmo depois de jovem, a Bíblia diz que ele estava já raptado, vendido como escravo, trabalhando no Egito, na casa de Potifar, e a palavra de Deus diz assim, olha, que Deus abençoou a casa de Potifar por amor desse garoto. E mesmo sendo um primor de garoto, homem crente, garoto crente, ele esperou 13 anos para Deus fazer na vida dele o propósito que nem era dele, era do próprio Senhor. E passando em condições mais absurdas possíveis, presbítero Josias, que nós aprendemos da Bíblia sobre José. Abra comigo o texto, Gênesis, capítulo 37. Gênesis 37. Versículo 2. Esta é a história de Jacó, tendo José 17 anos, ouça bem, 17 anos, fazer uma pausa. Você reparou que quando o texto, nas duas histórias, tanto na mensagem quanto agora na história de José, está claramente dizendo a idade. Calebe tinha 40 anos quando recebeu a promessa, 40 anos. E lá no final faz questão de dizer, quando ele vai receber a bênção, Leila, faz questão de dizer, e naquela ocasião ele tinha 85. E agora repete-se a mesma forma de descrever essa história sobre José agora. José tinha 17 anos quando ele recebe a revelação do Senhor. E anuncia ali o propósito. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos, sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia as más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podia falar pacificamente. Teve José, e o verso 5 termino, teve José um sonho e o relatou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Pula lá, a história que você conhece, pula lá para o 41. Capítulo 41, verso 46. Por que 13 anos? Porque de novo agora vai dizer a idade de José. Você encontrou 41, 46? Era José da idade de 30 anos quando se apresentou a Faraó, rei do Egito, e andou por toda a terra do Egito. Bom, então nós temos nessa reflexão, igreja, alguns padrões já citados. Temos um padrão de minutos, temos um padrão de dias e temos um terceiro padrão de 13 anos. Percebe que a gente gostaria que fosse no padrão dos minutos? E se a gente radicalizasse, Neiva, e dissesse nunca? Minutos, dias, anos, e se a gente radicalizar e disser, e se for nunca? Como assim, pastor? Abra comigo Deuteronômio. No capítulo 3, e é claro, você conhece o texto, Deuteronômio capítulo 3, versos 23 a 28. Deuteronômio 3, 23 a 28. Você encontrou?
Também eu, nesse tempo, simplesmente nós estamos falando de Moisés, que a Bíblia diz que homem manso, tal qual a ele, jamais pisou nessa terra, a não ser Moisés. Quando Deus estava exortando a Miriam e Arão, irmãos de Moisés, disse assim para os dois: quando não se conta Moisés, com os demais eu falo por sonhos e revelações, mas com Moisés, o que, igreja? É aqui, face a face. Claro, ninguém jamais viu a Deus, mas o que o texto está querendo dizer? Com Moisés havia uma intimidade. E mesmo o presbítero Denilson, Deus sendo o íntimo de Moisés, escute o que aconteceu. Deuteronômio capítulo 3, 23 e seguintes. Também eu nesse tempo implorei graça ao Senhor, dizendo: ó Senhor Deus, passaste a mostrar a teu servo a tua grandeza e a tua poderosa mão, porque que Deus há nos céus ou na terra que possa fazer segundo as tuas obras, segundo os teus poderosos feitos. Rogo-te que me deixes passar para que eu veja esta terra boa que está além do Jordão, esta boa região montanhosa e o Líbano. Porém o Senhor se indignou muito contra mim, por vossa causa, por causa do povo, e não me ouviu. Antes me disse: basta, não me fale mais nisto. Sobe ao cimo de Pisga, levanta os olhos para o ocidente, para o norte, para o sul e para o oriente, e contempla com os próprios olhos o que você apenas verá com os olhos, porque não passarás desse Jordão. Dá ordens a Josué, anima-o, fortalece-o, porque ele passará diante deste povo e o fará possuir a terra que tu apenas a verás. Então, claro, Deus nos abençoa dando vida, Deus nos abençoa dando uma família, dando saúde, dando emprego, dando filhos, dando bênçãos materiais, mas nós estamos aprendendo a palavra do Senhor, irmãos e irmãs, que das coisas simples ou das coisas grandes, tudo vem das mãos do Senhor e para tudo Deus tem um propósito. Portanto, Pedro e demais que responderam aqui, sim, vocês estão certos. Deus abençoa a quem Ele quer, quando Ele quer, como Ele quer e no tempo que Ele quer, com um propósito que é absolutamente dEle. Até quando Deus te dá um bem material que você acha que é conquista sua, esforço seu, até nisto Deus tem um propósito. E eu não tenho dúvidas disso. Pois bem, então a gente acha que a receita para conquistar a bênção do Senhor, ou as bênçãos do Senhor, é sendo um bom crente. Não. Até porque a gente não é um bom crente. Bom é Jesus, que aceitou a mim e a você. Amém? Bom é Ele. Bom é Jesus. Então, fé, obediência e santidade também são dádivas do Senhor. E a gente vai aprendendo isso na convivência com Deus, na intimidade com o Senhor. E agora, citando o último texto, chegou a hora de você ir para o texto que eu falei, que foi dito a Saul, quando achou que tinha alguma autonomia para fazer aquilo que não devia fazer. 1 de Samuel, no capítulo 15. E desculpe fazer você folhear tanto a palavra, mas é para a sua riqueza espiritual. 1 Samuel, no capítulo 15. No verso 22. E eu vou pedir, Everton, um instantinho só, para agora você passar o próximo slide. Isso. O verso 22 que está aí, que eu vou traduzir assim: não perca tempo indo à igreja, porque pode ser nesta ou qualquer outra igreja cristã. Não perca tempo indo à igreja louvar, se não estiver disposto a obedecer. Porque você não vai convencer a Deus que você é um bom crente, se você não tiver disposição para obedecer. Para reconhecer a sua condição de servo e Deus Senhor. Foram com essas palavras que o profeta Samuel foi exortar o grande e primeiro rei Saul.
Não pense que você tem alguma autoridade para exigir que qualquer coisa que seja de Deus. Nós não temos. Então ele diz: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos, em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? O lugar de holocausto e sacrifício aí significa o nosso louvor, o culto que nós fazemos a Deus, as orações. Percebe que muitas vezes, eu já ouvi tanto esses anos todos de pastorado, já ouvi quantas pessoas, ovelhas minhas, dizendo: ah, pastor, agora é com jejum. Ou seja, vou dar uma carteirada mais dura ainda em Deus, né, Bruno? Agora é com jejum. E Deus vai fazer a obra. Eu vou dizer para você, quando Deus decide fazer a obra e te abençoar no propósito que Ele quer, não importa se você faz jejum ou não, Ele vai te abençoar, porque você não tem capacidade de extorquir o propósito e muito menos a soberania do Senhor. Nem você e nem eu. Se Deus disse isso para Moisés, imagina para nós. Basta, não fale mais isso, porque eu não vou mudar de ideia. O meu propósito é que Josué esteja naquela terra santa. Porque é melhor obedecer do que fazer culto. Obedeça primeiro, porque quando você obedece, o culto é mais gostoso ainda a Deus. Amém? Porque é prazer. E não porque você está tentando convencer a Deus em como te abençoar. Vamos terminar? E eu prometo que a gente volta para o texto de Josué e assim a gente termina. No capítulo 14, o texto que lemos. No capítulo 14, igreja, no verso 13, eu destaco para você: Josué abençoou a Calebe, filho de Jefoné, e deu aquela terra, Hebrom, em herança para ele. Então, num primeiro momento, por que alguns irmãos têm, aspas, mais sorte do que outros? Vocês já me ouviram falar muito desse tema aqui. Vamos brincar um pouco com o tema da sorte? Imagina, depois de 45 anos esperando por aquela bênção, vai agora Josué com a sua família, aliás, Calebe com a sua família, morar naquela casa linda. E de repente passa alguns irmãos da igreja e vê que o Calebe está morando ali, fala assim: pensa num homem de sorte. Já reparou que tudo dá certinho na vida de Calebe? Tem muita sorte, não é? Ah, o que esse homem faz? Que Deus é tão bonzinho com ele. Aliás, Arão e Miriam foram dizer a mesma coisa em outros tempos, com outras palavras, a Deus. Por que com Moisés é assim? Só ele, tudo dá certo para ele. A gente esquece, nos momentos decisivos, igreja, ouça isso, a gente esquece os momentos decisivos que fizeram a diferença para Calebe chegar aos 85 anos e estar morando naquela casa. Amém? Porque quando todo mundo duvidava de Deus e queria voltar para trás, inclusive levantar um coronel humano de uma imagem de ouro para ser guia, Calebe bate na mesa e fala assim: ó, não! Por isso é mais importante obedecer do que cultuar. Obedeça primeiro, porque depois o seu culto será de fato honroso ao Senhor, porque Deus conhece o seu coração. Porque foi isso que acontece. Verso 13, Josué abençoou Calebe e falou: esta é a porção que Deus reservou para você. Quando você vai, não precisa de achar o texto, quando você vai para Números 13, Números 14, em 2 livros anteriores, você descobre exatamente esta história. E talvez você me pergunte, né, Sandra, por que Calebe foi morar naquela casa, naquela terra? A resposta não está em Josué 14, a resposta está em Números 13 e Números 14. Quando todo mundo duvidava de Deus, queria dar carteirada no Senhor, que Deus é esse que nos tira do Egito e coloca aqui, no deserto, para sofrer, para morrer? Que Deus é esse? Que igreja é essa? Que pastor é esse? Que mensagem é essa?
Caleb fala: não. Eia, coragem, coragem, que o Senhor nos colocará naquela terra. Por isso, igreja, Caleb não era um homem de sorte. Caleb era um homem obediente. Amém? Segundo, bênção como ação de Deus e reação humana. Bênção é ação de Deus, mas há uma reação humana. Volte lá, no verso 7. Josué 14, no verso 7. Tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra. E eu lhe relatei como o quê? Fala para mim aí, igreja. Eu não posso te convencer a obedecer e confiar no Senhor. Eu não tenho essa capacidade. Quem tem é o Espírito Santo, Wagner. E quando o Espírito Santo coloca esse temor no nosso coração, eu e você, nós sabemos que experiência é essa. Caleb sentiu no coração, Ibrahim, que devia esperar no Senhor. Ele sentiu. Talvez os demais não. E não tinha a dimensão do que Deus ia fazer na vida de Caleb. Então sim, igreja, a bênção é uma ação de Deus, mas sempre há uma reação humana. E sabe qual é a reação humana? Louvado seja o Senhor. Glórias ao Senhor. Tudo é teu, Senhor. Não é mérito meu, não é porque eu sou um bom crente ou melhor do que o meu irmão do lado. Não, é glória do Senhor. Toda honra, toda glória, todo louvor seja a ti, Senhor. É quem sente no coração esse comichão do Espírito Santo, como Caleb sentiu e tantos outros, eu e você também sentimos. São nesses corações aquecidos pelo Espírito Santo que são capazes de entender que não existe 1 minuto, ou 7 dias, ou 13 anos, ou mesmo nunca. Porque ainda que Deus não nos dê aquela bênção específica, ainda assim a gente vai louvar o Senhor, porque louvar o Senhor é maravilhoso, porque quando nós louvamos o Senhor, nós lembramos que nós somos o quê? Uma nova criatura em Cristo Jesus. E bênção maior do que esta não há. Bênção maior do que esta não há. Verso 10. Eis agora, o Senhor me conservou em vida, como prometeu. 45 anos há, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel pelo deserto. E agora já sou de 85 anos. Imagina, Rafael, esperar uma bênção. Imagina esperar a bênção da ordenação daqui 45 anos. Talvez a gente diga, mas agora com 85 anos, o senhor quer que eu seja pastor, pai? Não! Percebe? Durante muito tempo eu dizia vocação tardia, vocação tardia, vocação tardia, até o dia em que eu ouvi uma palavra que trabalhou muito o meu coração e a minha mente. E naquela palavra o pastor disse assim, não existe vocação tardia. Quando a gente fala vocação tardia, é quando um pastor, quando alguém vai para o seminário já com 40, com 50, com 60 anos. E já teve vários casos assim, né? Porque a gente acha que para ser pastor tem que ser como eu, que fui com 21, né? É no tempo de Deus. Então, naquela mensagem em Biporã, no Paraná, eu ouvi o pastor dizer, não tem vocação tardia, porque não é você que escolhe o tempo, é quando Deus chama. Ele chama aos 20, aos 30, aos 40, aos 50, aos 60, aos 80, estou ouvindo aí, não importa, é no tempo dele. Mas Caleb não. Aos 85 anos ele fala, estou bom, estou forte. E eu brinco com esse texto dizendo, se tiver que deitar na rede, maravilha, agora estou aposentado. Não vou esperar 85, parece que é antes, né? Mas olha, deitado na rede, Senhor, maravilha, essa bênção que o Senhor me deu, glória, louvado seja o teu nome. Mas também se tiver que continuar, fala Caleb, estou pronto. Percebe alguém com o coração emocionalmente saudável? Você consegue perceber, igreja? Não é um crente lamurião, reclamão, dizendo agora, o que eu quero agora? Não, vem no tempo certo, no tempo de Deus.
Até porque nós cantamos, né? Deus nunca chega. Está fraco, hein? Atrasado. Deus nunca chega atrasado. E por fim, a gostosa satisfação da conquista. Verso 11. Estou forte ainda como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia? Tal ainda agora. Para o combate, tanto para sair a ele, quanto para voltar. Ou seja, eu louvo o teu nome, ó Deus, porque tudo que vem nas mãos do Senhor é maravilhoso, é bênção. Se vem do Senhor, não chega atrasado. Se vem do Senhor, é porque vem no tempo certo. Portanto, igreja, irmãos e irmãs, terminando essa reflexão, voltando no slide anterior, não precisa, voltando no slide anterior, né? Quanto tempo um crente espera por uma bênção? Ele espera o tempo que for necessário. E se ainda assim não receber no tempo que estiver vivo, como assim, pastor? Sim, quando você lê a Galeria da Fé, Hebreus 11, você vai ver que muitos, aliás, todos ali dizem, né? Morreram sem antes ver a bênção ou a promessa concretizada, porque Deus estava reservando para eles glória ainda superior na eternidade. Nós é quem vimos aquela promessa acontecer. Que Deus assim, igreja, irmãos e irmãs, nos abençoe, nos instrua, nos permita na palavra e no Espírito Santo amadurecermos na fé. Lutar contra esse imediatismo e achar que porque a gente é um bom crente, a gente merece abreviar o tempo de receber a bênção. Não, ser um bom crente é para o seu próprio bem, para o seu bem físico, dependendo do pecado, para o seu bem físico, para o seu bem relacional, para o seu bem matrimonial, para o seu bem material, para o seu bem social. Ser um bom crente é bom para você mesmo. E isso não te dá o direito, nem a mim dá direito de querer extorquir a Deus para uma bênção toda especial. Que Deus assim nos abençoe, irmãos e irmãs, em nome de Jesus.